Peço que a igreja abra a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito. Quero também dar as boas-vindas ao Marcelo, Jerusa e a pequenina e linda Helena. Que bom que vocês estão conosco. Uma alegria podermos cultuar juntos, viu? Que Deus muito abençoe vocês. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Diz a palavra do Senhor assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Oremos uma vez mais. Pai de amor, de bondade, Pai cheio de graça e misericórdia, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua palavra nesse instante e clamamos ao Senhor que ilumine-nos, ó Deus, a mente, o coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, faz isso para a glória do Teu nome, como também para a nossa saúde, para a edificação da Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar um novo desafio, que é caminharmos por esta carta de Paulo a Tito. Então, hoje nós vamos iniciar aqui com a saudação e, Deus permitindo, nos próximos domingos, vamos até o fim, uma carta curta, são 3 capítulos. E o nosso estudo para esta manhã vai tratar aqui sobre a fé comum, a fé que os crentes têm, né? O que é comum à fé de cada um de nós. Mas essa carta, no geral, ela é conhecida como a Carta das Boas Obras, chamada a Epístola das Boas Obras, porque o termo boa obra ou boas obras aparece por toda a carta. Nós podemos ver aí no verso 16 do primeiro capítulo, diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo aqui está tratando a respeito dos judaizantes, dos falsos mestres. Eles diziam coisas, eles diziam e falavam a respeito de Deus, mas as suas obras negavam aquilo que eles diziam. O capítulo 2, verso 7, Paulo agora falando para Tito diretamente: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Então, Tito tinha que ser um exemplo. E o exemplo era através das suas obras. O verso 14 do capítulo 2, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui mostra Paulo a obra de Cristo. Um dos aspectos dessa obra, ele nos chamou para si, para que nós fôssemos santos, para que nós praticássemos boas obras, fôssemos cuidadosos com isso. O capítulo 3, o verso 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Uma ordem que Paulo dá a Tito para instruir a igreja em Creta. Façam assim, vivam desta maneira, respeitem, se sujeitem às autoridades. Olha o versículo 8 do capítulo 3 ainda. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Uma instrução geral para a igreja em relação à sua convivência no mundo. E por último, no verso 14, finalizando a carta, Paulo escreve assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras
a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Aqui Paulo está dizendo que os cristãos fazem e praticam boas obras diferentemente dos que não são cristãos. Os não cristãos fazem boas obras? Sim, nós fazemos. Nós vemos que eles fazem, não é? Mas os cristãos, as boas obras dos cristãos, são diferentes das boas obras dos não cristãos. Vocês querem saber quais são? Vamos chegar lá no capítulo 3, no versículo 14, daqui a algumas semanas, e vamos ficar sabendo melhor, um pouco mais a respeito disso. Então, assim nós poderíamos, queridos, resumir a carta em torno deste tema das boas obras. E nós poderíamos dizer mais ou menos assim: no capítulo 1, Paulo apresenta as boas obras na vida da igreja, na vida de comunhão, na vida congregacional. No capítulo 2, as boas obras na família e na vida do indivíduo, no dia a dia. E no capítulo 3, as boas obras na vida pública, nós diante e dentro da sociedade que o Senhor nos colocou. Então esse vai ser mais ou menos o esboço que nós vamos seguir nesse tempo. Mas hoje, queridos, nós vamos olhar mais detalhadamente para a saudação que Paulo faz aqui. Em todas as suas cartas, as palavras que Paulo inicia saudando os seus leitores são sempre palavras especiais, profundas. Não é uma simples saudação, não é um simples "oi, como é que vocês vão?", mas é algo profundo e que nos ensina muitas coisas. E eu quero então começar com esta palavra, a expor esta palavra com duas perguntas. E isso penso que deve estar na nossa mente no decorrer da exposição. Duas perguntas que se complementam aqui. No que você realmente crê? Qual é a sua fé? Queridos, nós sabemos que as pessoas creem em muitas coisas, que as pessoas hoje creem de uma maneira, amanhã de outra. Basta o vento soprar diferente, muda-se a mentalidade, como também mudam-se as práticas. Mas a pergunta para nós é esta: no que nós realmente cremos? Qual é a nossa fé? Como é a nossa fé? Então, nesta saudação, o apóstolo Paulo nos dá um resumo conciso da fé que ele tem, da fé que Tito tem e da fé que ele espera que os seus ouvintes, seus leitores tenham. Ele vai mostrar aqui qual é a fé que ele tem e qual deve ser a nossa fé, como deve ser a nossa fé. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Em primeiro lugar, queridos, eu preciso dizer para vocês que esta carta ela foi endereçada também para a igreja em Creta, e não apenas para Tito. Nós conhecemos pela história que esta é uma carta pastoral, não é? Assim como a carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Filemon, diferentemente das cartas gerais, carta aos Efésios, aos Gálatas. Então esta carta está inserida no entendimento teológico, enfim, através do tempo na igreja, de uma carta que Paulo entregou a Tito. Mas é algo interessante, eu digo que esta carta não é somente para Tito, mas ela é para a igreja em Creta, porque Paulo aqui se apresenta. Não é? Ele não diz isso aqui no começo? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Por que é que, a pergunta que eu faço, por que é que Paulo precisava se apresentar para Tito? Não é estranho? Como é que Paulo manda Tito para Creta, para colocar as coisas em ordem na igreja ou nas igrejas na ilha de Creta, se ele não conhecesse a Tito, se ele tivesse que se apresentar a Tito? Olha, Tito, eu sou um servo, olha, Tito, eu sou um apóstolo. Ele não precisava fazer isso, pois ele enviou alguém de sua confiança,
alguém que andou com ele vai dizer aqui no finalzinho, né, do versículo 3 aqui, no começo do 4, melhor dizendo, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Tito era um filho na fé do apóstolo Paulo. Portanto, Paulo não precisava se apresentar a Tito. Por isso que eu estou dizendo que a carta não é só para Tito. Lógico, é para Tito, mas Tito vai pegar esta carta e vai ler esta carta na igreja de Creta. E mais uma prova para afirmar isso para confirmar isso que estou dizendo, está no versículo 15 do capítulo 3. A última frase. Você pode abrir lá e ver na sua Bíblia. Isso não sai da nossa cabeça assim, né? De qualquer maneira. É a Bíblia que nos diz. Olha a última frase desta carta. A graça seja com todos vós. Porque se a carta fosse só para Tito, como é que estaria escrito? A graça seja com você, Tito. Não é mesmo? Portanto, essa carta não é apenas uma carta pastoral para Tito, mas é instrução para Tito, mas para ele instruir aquela igreja, para que as pessoas soubessem quem era de fato Paulo. Paulo passou por Creta, Paulo plantou a igreja de Creta, mas ele não pôde terminar o seu trabalho lá. Por isso ele envia Tito, para concluir a plantação da igreja, não é? O fundamento da igreja. É certo que a igreja ela é dinâmica nesse sentido. Pessoas vêm, pessoas vão. Não é assim? Hoje nós estamos recebendo oficialmente, não é, Luiz e Cássia. As pessoas estão chegando. Nós já sabemos que daqui a alguns dias alguns irmãos queridos vão. Não é? Isso certamente acontecia em Creta. Então, pode ser que algumas pessoas lá também não conhecessem a Paulo. Por isso, Paulo se apresenta aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo. E o que ele vai dizer? Ele, então, Tito chega, então, à igreja e aprende, olha, é Paulo que está dizendo. Não é? Alguns podem conhecer Paulo, outros não. É Paulo que está escrevendo, ele tem toda a autoridade, nós vamos ver a respeito disso. Então, começa lá, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo que então está falando da sua posição. Dois termos ele usa, servo e apóstolo. Paulo inclui então essas duas expressões para o conhecimento da igreja, para estabelecer então aqui o seu direito de falar. Ele mostra aqui a sua autoridade, recebida do próprio Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele diz, eu sou um servo de Deus. Paulo, servo de Deus. E esta é uma designação geral que vai colocar a Paulo numa linha sucessória, podemos dizer assim. Em que sentido essa linha sucessória? Não vamos nos enganar com outro tipo de sucessão que tem por aí, não é? Mas um servo de Deus, conforme foi profetizado no Antigo Testamento. Nós conhecemos alguém? Conhecemos um servo de Deus que foi profetizado no Antigo Testamento e que foi estabelecido para nós no Novo Testamento? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o servo de Deus. Ele é o servo de Deus por excelência. Aquele que deve ser imitado como servo. Isaías escreve sobre isso, no capítulo 42, versos 1 a 4, ele diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Queridos, agora, os profetas do Antigo Testamento, assim como Isaías, eles eram também chamados de servos de Deus. Moisés foi chamado servo de Deus. Josué, Davi, mulheres também, Débora, Raabe, Ruth, servas de Deus.
E aqui, nesse instante, Paulo falando de si mesmo como servo de Deus, ele se coloca então nesta mesma linha. Ele também é um servo de Deus, alguém que foi chamado pelo Senhor. E nós entendemos muito bem já o que significa servo aqui. No grego essa palavra é doulos, e significa escravo. E significa, portanto, que está debaixo da autoridade do Senhor, debaixo do comando de Deus. Está dizendo aqui que tudo que Paulo vai escrever aqui, como em todo lugar, como o seu ministério, nada ele fez por conta própria. Nenhuma ordem, nenhuma palavra que está registrada nas Escrituras da boca de Paulo foi por conta dele. Se pôs como um servo. Deus mandava ele dizer, ele dizia. Lembram-se de quando ele foi impedido de ir para a Ásia, que ele estava todo preparado para pregar o evangelho na Ásia? E aí aparece o Senhor, não é? Manda um anjo, uma visão para ele. Paulo, você não vai para a Ásia. Não foi um macedônio que apareceu lá? Essa visão? Venha para cá, venha para Macedônia e nos ensine, nos ajude. Paulo muda toda a sua rota, não é? E vai para a Europa e não vai para a Ásia. Será que foi cumprida a vontade de Deus? Será que Paulo cumpriu? Basta olharmos o mapa das religiões hoje, Ocidente, vamos dizer cristão, não é? E o Oriente, conhecemos qual é a fé que eles professam, na sua maioria. Então ele se põe aqui como um escravo, como um servo. Em segundo lugar, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E essa designação, portanto, é que lhe dá a autoridade, aponta para a autoridade de Paulo. É por isso que Tito tinha que ler isso diante da igreja. O que Paulo vai dizer aqui para nós, o que eu vim trazer, a mensagem que eu vim trazer para vocês, vem da autoridade que Deus, em Cristo Jesus, conferiu ao servo e apóstolo Paulo. Ele quer então que eles entendam que ele vem como um representante pessoal do Senhor Jesus. E nós lembramos que esta palavra apóstolo significa enviado. Hoje nós não temos mais apóstolos, sabemos disso nesse sentido que tínhamos Paulo, Pedro e os demais. Mas num outro sentido, no sentido geral, todos somos apóstolos. No sentido de sermos enviados para pregar o evangelho. Para fazermos a missão. Mas aqui não. Aqui, primeiramente, Paulo vinha com essa autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo é enviado aos gentios, nós sabemos disso. Foram as palavras ditas a ele depois que ele foi encontrado por Cristo na estrada de Damasco. Você vai pregar o evangelho aos gentios. Isso, então, portanto, que ele significa que simplesmente quando Paulo fala, quando ele escreve, ele o faz com autoridade. Não dele, mas a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala, não é um talvez, não é um possivelmente, mas ele fala com autoridade. Bem, queridos, nós vimos aqui então a sua posição como servo e como um apóstolo. E ele mostra então qual é a sua função. E num certo sentido, então, quer dizer, ele explica o que significa ser um apóstolo e o que um apóstolo faz. Qual é a sua mensagem e quais são as ramificações dessa mensagem? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele diz mais, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A partir de agora, nessa saudação, Paulo mostra para aqueles cretenses, para Tito, como para nós também, 7 coisas, ou 7 características da fé comum. 7 características, irmãos e irmãs, que nós, como cristãos, devemos ter. Para, de fato, entendermos que somos cristãos. Então, o que temos aqui na saudação é um teste para a nossa fé.
Então, o objetivo agora é que você preste muita atenção em cada um desses pontos. Eu não vou ser exaustivo em cada um deles, mas eu creio que vai dar para nós compreendermos. E você olha para você. Eu sou isso, eu faço isso, eu entendo isso, eu creio nisso. Não pode ser em 6, em 5, em 4, em 7. Ok? Então, em primeiro lugar, o apóstolo diz assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A pergunta no começo foi, como é a nossa fé? No que nós cremos? Não foi isso? Então, aqui está, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que ele não ensina nenhuma doutrina que seja contrária à fé dos santos. Lembram o que nos diz Judas? Num dos seus versos, na carta de Judas? A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé nós não adquirimos por nossa conta. A fé nos é dada. Fé é um dom de Deus, um presente de Deus. A fé em Deus, a fé em Cristo, a fé no Senhor é um dom, é um presente. E é isso que Paulo ensina. Ele não ensina nenhuma outra doutrina que seja contrária à fé dos santos. Ele é um apóstolo, de acordo com a fé dos eleitos. O seu apostolado, a sua fé, são semelhantes no que diz respeito à verdade deles. Ele ensina, queridos, a fé que Abraão tinha. Ele ensina a respeito da fé que Abraão, do Deus que Abraão cria. A fé que Davi manifestava. A fé que os filhos de Deus, os eleitos de Deus. Ele ensina a fé que Jesus Cristo proclamou. Ele ensina a fé dos santos. Irmãos, tudo que Paulo proclamou está em harmonia com a fé dos eleitos de Deus. Ele começa assim, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E se nós formos paulinos, se nós formos bíblicos, se nós formos evangélicos, não é? Se nós formos bíblicos, repito, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos ensinar a fé dos santos, a fé dos eleitos. E assim, queridos, todos os santos de Deus, desde Adão, eles possuem essa grande verdade. Todos eles têm essa verdade em comum. É nossa fé comum. Irmãos e irmãs, a mesma fé de Paulo é a nossa. Não há diferença. E o primeiro ponto, portanto, aqui, queridos, é a eleição, de acordo com a fé dos eleitos de Deus. Em que você crê? Como você crê? Você crê na eleição? Você crê na eleição de Deus? Eu creio, queridos. Eu creio na eleição. E eu apenas digo que creio que Deus me escolheu. Creio, portanto, queridos, que existem os eleitos. Não está escrito aqui? Creio também que todos estariam perdidos se não fosse o fato de que Deus escolheu alguns. Não é isso? Creio, queridos, que devo a minha fé à minha eleição, e não a minha eleição à minha fé. Entenderam? Eu não tenho fé, não é? E depois da minha fé, aí eu sou eleito. Não. Eu sou eleito e depois, no tempo de Deus, Ele me concede a fé. Creio, queridos, que a salvação não é um direito de nascença. Eu creio, queridos, e espero que vocês creiam também, que esse direito foi perdido quando Adão pecou. E nenhuma pessoa tem direito a Deus. Se Deus, na sua maravilhosa graça, se inclina e opera nos nossos corações por meio do ministério do Espírito Santo e nos leva a confiar em Cristo, não é porque temos algo com que nos recomendar diante de Deus. E se Ele traz uns e não traz outros, estes que Ele não traz, não têm desculpa alguma.
porque estão perdidos por causa dos seus próprios pecados. É assim que eu creio, e espero que seja assim que vocês creem também. Porque está dito isso aqui, e em muitos outros lugares das Escrituras. Mais de uma centena de textos falam a respeito da eleição de Deus, da escolha de Deus. Eu só separei alguns aqui muito brevemente. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita. Sacerdócio real, povo de nação, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eleitos de Deus. Mateus 22,14. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, eleitos. Efésios 1, 3 e 4. Só o finalzinho ali, só o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso nos mostra que nós não poderíamos ter feito nada para sermos eleitos. Pois ele nos escolheu antes do mundo ter sido criado. Não foi antes de nós termos nascido. Foi antes do mundo ter sido criado. Ele nos elegeu. E para não ficarmos só no Novo Testamento, um verso aqui do Antigo, Jeremias 1,5, a respeito de Jeremias. Deus fala assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, como disse, estes e mais uma centena de textos na palavra mostram isso, provam isso, testificam isso, que nós somos eleitos de Deus. E nós dizemos então que temos fé, que temos uma fé comum com Paulo, uma fé bíblica, uma fé que Deus nos deu, se nós cremos na eleição, que somos eleitos. A verdadeira fé e comum a Paulo e aos demais cristãos é aquela que crê na eleição de Deus, na ação de Deus, no poder de Deus, na liberdade de Deus de fazer o que quer, escolher a quem Ele quer. Em segundo lugar, o apóstolo fala que é para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Irmãos e irmãs, a salvação é apenas o início da vida cristã. Fomos salvos. O Senhor, através da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nos salva. Mas isso é apenas o início da fé, o início da caminhada cristã. Devemos ter, queridos, o conhecimento da verdade. E Paulo diz aqui, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, queridos, o evangelismo que fazemos, ou o evangelismo que nos alcançou, nos leva à educação cristã. Nos leva a aprendermos a respeito de Cristo. O objetivo de nós evangelizarmos, o objetivo pelo qual fomos evangelizados, não é apenas sermos trazidos para a igreja. Não apenas fazemos parte da família da fé. O objetivo deve ser o nosso levar as pessoas para dentro da família de Deus, sim, e então ali levá-las ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade por meio das Escrituras. O objetivo de Deus, queridos, é nos levar a Jesus Cristo, à verdade de Jesus Cristo. E esta é a segunda característica da fé comum. Assim, algo para nós refletirmos. Aquele que não tem interesse em conhecer mais e melhor as Escrituras, eu posso dizer que está numa grande enrascada. Para não dizer, enganando-se a si mesmo. Se dizemos que temos uma fé comum, se dizemos que cremos na eleição de Deus, mas não estamos interessados no pleno conhecimento da verdade, não estamos interessados nas Escrituras, em estudar, em conhecer mais a Deus, estamos numa enrascada. Podemos dizer que somos cristãos, que temos uma fé, mas podemos estar nos enganando a nós mesmos. Não tem fé
não é um eleito, não busca conhecer a verdade revelada nas Escrituras, não tem fé. Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, examinemos-nos todos. Em terceiro lugar, Paulo segue dizendo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Estão percebendo uma sequência? Primeiro ele nos elege, depois ele nos apresenta a palavra para nós aprendermos ainda mais, conhecermos ainda mais, e essa palavra vai produzir alguma coisa. O que vai produzir? Piedade. Então não basta sermos eleitos, não basta conhecermos as Escrituras e sermos impiedosos. Estão entendendo? Isso também é extremamente importante, queridos. A piedade é um produto da verdade, uma consequência da verdade. Se cremos em Jesus Cristo e somos instruídos na verdade das Escrituras, então o resultado disso é uma vida piedosa. Se a verdade não produz piedade, não é a verdade de Deus que nos está sendo ensinada. Ou está sendo ensinada, mas nós não estamos assimilando. Olha o que João Calvino disse. Visto que todos os questionamentos supérfluos que não tendem à edificação deveriam ser suspeitos e até detestados por homens piedosos. A única recomendação legítima da doutrina é que ela nos instrui na reverência e no temor de Deus. Assim, somos ensinados que o homem que fez mais progresso na piedade é o melhor discípulo de Cristo. E o único homem que deve ser considerado um verdadeiro teólogo é aquele que pode edificar a consciência dos homens no temor de Deus. Irmãos e irmãs, nós cremos nisso de todo o nosso coração? Nós devemos crer que se formos fiéis ao ensino apostólico, ao ensino evangélico, ao ensino bíblico, nós pregaremos o evangelho. Nós não vamos deixar a pregação do evangelho só para os missionários, para os pastores, para os evangelistas. Nós pregaremos o evangelho também. E nós vamos levar as pessoas à fé em Cristo Jesus. É claro que quem faz isso é o Espírito Santo, mas é por meio da palavra que nós vamos pregar. Devemos, portanto, queridos, procurar instruir as pessoas na verdade da palavra de Deus, revelando a verdade como ela é. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez? Ele disse isso numa das suas cartas. Nunca deixei de vos ensinar ou pregar todo o conselho de Deus, sem medo. Aos Gálatas ele não disse isso? Mesmo se um anjo do céu chegar aqui e dizer outra coisa, seja anátema. Porque o meu compromisso é com Deus e não com os homens. Eu não prego para agradar aos homens. Eu prego para agradar a Deus. É assim que funciona. É assim que nós ouvimos do apóstolo. É assim que nós ouvimos da palavra inspirada pelo Senhor. Então nós devemos, queridos, buscar o progresso na piedade, de piedade na vida cristã. Devemos crescer no temor de Deus e em reverência diante dele. Devemos crescer em santidade. Devemos crescer constantemente em piedade. E se nós não estivermos progredindo, nós estamos falhando. É a verdade que busca a piedade. É o conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. É a sua palavra viva. E ela está registrada agora para nós. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vida piedosa como Cristo, nós encontramos em Cristo. Imitando a Cristo, conhecendo a palavra de Cristo. Então, queridos, esse é o teste. Somos piedosos? Somos eleitos de Deus? Cremos nisso? Estamos buscando o pleno conhecimento da verdade? Isso tem produzido piedade em nós? Quarto lugar, quarta característica.
na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A quarta característica da fé verdadeira é esperança da vida eterna. Agora, queridos, essa esperança, essa salvação no sentido mais pleno da vida eterna aqui, não significa a vida eterna que possuímos quando simplesmente cremos em nosso Senhor. Nem a vida eterna que nós já estamos desfrutando. Nós não falamos isso normalmente? Quando cremos em Cristo, ou entendemos isso, né? Cremos em Cristo, nós temos a vida eterna, não é isso? Cremos em Cristo, nós já desfrutamos aqui de alguns aspectos da vida eterna, não é isso? Mas o Paulo está falando aqui é algo ainda maior, é algo mais completo, é o desfrute da vida eterna no céu de Deus com Deus. É muito mais do que nós já sabemos sobre a vida eterna, é muito mais do que nós vivemos aqui já alguns aspectos da vida eterna, a paz que nós podemos ter diante das tribulações, das dificuldades, não é? De onde vem essa paz? É um reflexo lá na vida eterna, que teremos paz total lá. Aqui nós temos paz, mesmo no meio do caos. Por quê? São aspectos da vida eterna que nós já recebemos. Mas então, Paulo está falando sobre isso, sobre o tempo que nós vamos entrar na presença de Deus e vamos desfrutar a vida eterna na sua plenitude. Então, Paulo diz que essa esperança de vida eterna é o incentivo básico do seu ministério como apóstolo. Ele ministra como apóstolo na esperança da vida eterna. E como cristãos, esta também deve ser a nossa esperança. Já temos muito do que nós teremos lá, pois temos o Espírito Santo. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, nós estamos desfrutando dessa experiência dia após dia, e deve ser uma coisa crescente, mas ainda nós não temos tudo. É a esperança da vida eterna na sua plenitude a que Paulo se refere. Por isso, nunca digamos nós, nenhum de nós, que o mundo não acabe. Já ouviu um termo mais feio que dizem até? A gente ouve por aí, acaba não mundão. Já ouviram essa frase, essa expressão? As pessoas gostam tanto desse mundo, não é? Que não querem que acabe. Nós temos que ser diferente. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ansiamos o céu de Deus, a eternidade. Mas enquanto não vem, vamos viver aqui piedosamente, não é? Na esperança da vida eterna. A quinta característica que Paulo coloca aqui, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Paulo está falando aqui de uma aliança. Aliança de Deus conosco em Cristo Jesus. Aliança eterna, consumada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E realizada em Cristo Jesus, na experiência de Cristo, na cruz do Calvário, na sua vida aqui, na sua morte e ressurreição. E no ministério do Espírito Santo no tempo presente, que habita em nós. Queridos, então, nós cremos nisso? Cremos de todo o coração nesta aliança, nesta promessa de vida, neste decreto de vida? Esse decreto, queridos, decreto de vida significa que Deus nos conhece, que Deus nos ama de antemão. Não é o que ele diz aqui? Prometeu antes dos tempos eternos. Isso não significa, queridos, que Deus simplesmente olhou através dos tempos e viu que nós iríamos crer. Vocês já devem ter ouvido sobre essa doutrina, não é? Tem gente que ensina assim, como Deus é onisciente, ele olha para frente e ele vê as pessoas que vão crer. Ah, este vai crer se eu pregar a palavra e este não vai crer se eu pregar a palavra. Ah, então eu vou escolher este que vai crer. Não é assim que funciona. Desde antes dos tempos eternos, Deus escolheu e Deus prometeu esta aliança conosco, este andar conosco. Conhecer de antemão é um termo hebraico para eleição, mas enfatiza o lado pessoal, o lado íntimo. Isso quer dizer, Deus nos conhece. Deus nos conheceu na eternidade. Deus nos escolheu, nos amou. E no tempo certo, nós entramos em cena. Nós nascemos como carne e osso, como nós nascemos de novo, pelo poder de Deus. Você se lembra quando nasceu de novo? Você se lembra quando foi alcançado por Cristo?
Você se lembra o dia que você reconheceu-se um pecador nas trevas e morto nos seus delitos e pecados? Você se lembra desse dia? Desse momento? Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Desde lá, Ele nos conheceu. E eu disse, né? Quando a gente nasce ou quando a gente vive nesse mundo, quando nós entramos em cena, Deus não se surpreendeu. Ele pode ter ficado um pouco desanimado, não é? Esses pecadores aí. Não é? Os criei perfeitos, e aí agora estão aí, esses pecadores. Pode ter dado uma desanimadinha em Deus, né? Mas Ele não ficou surpreso. Com o tempo, o Espírito Santo de Deus trabalhou em nós. Quando nós não queríamos que Ele trabalhasse, quando nós preferíamos viver de acordo com o mundo. O Espírito Santo trabalhou em nós. O Espírito Santo tratou com a nossa rebelião contra Deus. E a graça irresistível e invencível nos trouxe a Jesus Cristo. E por isso nós podemos louvar ao Senhor, louvar ao nosso Deus por esse trabalho maravilhoso, misericordioso, bondoso, amoroso de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aliança de Deus conosco feita na eternidade. Uma aliança, um relacionamento pessoal, íntimo. Você crê nisso? Você crê assim? Mas ele diz aqui, diz mais, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi concedida por mandato de Deus. Isso significa, queridos, que em um determinado momento, Jesus Cristo, o prometido, veio. E ele fez o seu ministério. E então, tendo feito, tendo realizado, ele foi pregado pelos apóstolos. Foi anunciado por tantos outros, nos 4 cantos da terra. Manifestado, como diz Paulo aqui, sua palavra por meio da pregação. É assim que as pessoas conhecem a Cristo. Pela palavra. Pela pregação da palavra. Pela exposição da palavra, explicação da palavra de Deus. Não é de outra maneira que as pessoas veem a Cristo. Irmãos, isso é uma demonstração da fidelidade da promessa que foi consumada na eternidade, porque é vista na história, foi realizada. Jesus Cristo veio, os apóstolos pregaram, proclamaram, e hoje nós continuamos pregando e proclamando a verdade de Deus, a salvação em Cristo. Continuamos vivendo e pregando o ministério de Jesus Cristo. Isso faz parte da fé comum que nós temos. Proclamarmos o Evangelho. Nem todos sobem ao púlpito, nem todos vão a cidades e a países distantes, mas todos proclamam a palavra. Faz parte da fé. Um eleito de Deus, que conhece a verdade, é piedoso, e por aí em diante. A 6ª característica da fé de Paulo, de Tito, dos santos, e a nossa fé, nos diz assim, versículo 4, ele diz, a Tito, verdadeiro filho. Tito é seu verdadeiro filho na fé. Tito é filho genuíno, segundo a fé comum. E há coisas que ele e Tito compartilham. Uma fé comum, uma crença comum. A 6ª característica, portanto, é o ministério do Messias e a mensagem do Messias. Irmãos, no que nós realmente cremos? Qual é a nossa fé? O que Paulo e Tito iriam pregar aqui para os cretenses? Primeiro, aquele decreto da vida, que é de acordo com o propósito de Deus. E nós nos lembramos quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um decreto. Este é o seu propósito de predestinação. Isso deve fazer parte da nossa fé. É uma promessa de vida, vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes que o mundo começasse. Foi decretado isso por Deus, que ele traria os seus para si. Em segundo lugar, Paulo e Tito creem, e nós devemos crer também,
na eleição para a salvação, como já vimos, e não vamos tecer comentários além disso. Em terceiro lugar, é o ministério de Cristo, do Messias, pois ele veio no tempo certo e cumpriu a sua missão. Cremos nisso. Em quarto lugar, a salvação é pela fé. A fé que é um dom de Deus, a fé que nós recebemos de Deus, a mesma fé que Paulo recebeu e tantos outros. Em quinto lugar, o conhecimento da verdade. Devemos crer que há um conhecimento, e um conhecimento pleno, não razoável, não mais ou menos. É pleno, conhecimento pleno da verdade. É isso que nós temos quando vamos às Escrituras. E finalmente, queridos, Paulo e Tito criam que há uma vida eterna a ser experimentada, muito mais, muito melhor do que nós já temos experimentado aqui. Podemos crer em tudo isso? Podemos crer na eleição? Podemos crer que Deus realmente tem um propósito eterno para este mundo, mas para mim e para você também? Para a sua igreja? Cremos nisso? Queridos, mas alguém poderia dizer que não crê. Infelizmente, nós vemos até no meio do povo de Deus, ou da igreja. Posso reformular a minha palavra aqui? No meio da igreja visível de Deus. Daqueles que se reúnem numa congregação. Tem gente que não crê. Tem gente que diz, não parece justo isso, Deus escolher uns e não outros. Não parece sensato. Não parece lógico. Mas há no meio do verso 2, que eu deixei de propósito passar, e diz assim, vou ler todo o verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aqui está a chave, queridos. Podemos confiar em um Deus que não pode mentir? Podemos ou não podemos confiar num Deus que não pode mentir? Será que há alguém que não mente? Queridos, a mentira está presente no cotidiano da humanidade. É claramente percebida agora, nesses tempos eleitorais. Mas não são só eles, certo? Mas principalmente ou claramente neles. Eles prometem e prometem e prometem coisas agora, não é mesmo? E aí aqueles que são eleitos, o que é que eles cumprem daquilo que prometem? Enfim, alguém disse a respeito da diplomacia, a política, diz assim, diplomacia é simplesmente a arte de mentir bem. A pessoa mente tão bem que convence. Não é? Mas nós temos um Deus que não pode mentir. Ele simplesmente não pode mentir. Números vai nos dizer assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E por que Deus deveria mentir? Deus é todo poderoso. Ele não tem nada a ganhar mentindo. Porque as pessoas mentem porque querem ganhar alguma coisa, não é? Normalmente. Querem ganhar fama, querem ganhar aplausos, querem ganhar algum dinheiro, querem ganhar alguma coisa. Deus precisa ganhar alguma coisa? Ele não precisa mentir, ele não precisa ganhar nada. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o dono de tudo. Ele não precisa dos nossos aplausos. Então ele não mente para ganhar esses aplausos. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo Deus verdadeiro. Ele é o Deus que não pode mentir. Isso significa, portanto, queridos, que as suas promessas são verdadeiras. Isso significa que as suas ameaças são verdadeiras. Olhemos para as pragas do Egito para ficarmos só nelas. Deus manda Moisés diante de Faraó e diz, deixa sair o meu povo. Porque se não deixar sair, vem a praga das rãs, vem a praga das águas sendo transformadas em sangue por todo o seu reino. E por aí vão as pragas. E Faraó, com o coração endurecido, não atentou, não quis saber, virou as costas
As pragas vieram ou não? As tragédias aconteceram ou não? As pestes, as mortes no Egito. Até a última delas, os primogênitos. Os seus decretos, queridos, não foram escritos numa praia, na areia da praia, para que vindo a água apagasse aquilo que Deus escreveu. Estão escritos, a sua palavra está escrita nas tábuas eternas, na natureza imutável de Deus. E Ele quis registrar para nós aqui também muitas delas. Ele é um Deus que não pode mentir. Ele nos diz todas essas coisas maravilhosas na sua palavra. Ele tem um propósito eterno. Que ele tem uma companhia eleita, povo eleito que vai trazer para si. Ele tem um ministério, a palavra de Deus diz, o ministério do Messias, Cristo Jesus, que cumpriu que a salvação só é possível por meio de Cristo. E que Ele deseja que nós vejamos esse ministério, que nós cresçamos no conhecimento da verdade, que conduz à piedade, na esperança da vida eterna. Ele não pode mentir. Ele é a verdade. Você crê nisso? Você colocou a sua confiança em Jesus Cristo. Você gostaria de ser um dos eleitos, se você ainda não é? Essa questão pode ser resolvida. Todos os que creem em Jesus Cristo verdadeiramente, eles são membros de Cristo, são os eleitos de Deus. E o convite é para todos. O convite é para todos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quem é que diz isso? O Deus que não pode mentir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor. E somos gratos, Pai, porque o Senhor nos deu a fé necessária, suficiente, para crermos no Senhor, o Deus que não pode mentir. E é o Deus que trabalha em nós. É o Deus que entregou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós. É o Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, que nos dá a palavra para conhecermos melhor ao Senhor e para vivermos uma vida piedosa. É o Deus que nos dá a esperança da vida eterna. É o Deus que não pode mentir. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Dá-nos dessa graça de compreendermos e vivermos de acordo com tudo isso que ouvimos aqui nesta manhã da Tua Palavra. E que esta fé comum possa de fato extrapolar a nossa mente, o coração e a nossa própria vida. E nós possamos levar a Tua Palavra para que outros, que o Senhor também quer chamar, possam vir e conhecer ao Senhor, andar com o Senhor em novidade de vida, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar